Salve, turma boa! Diogo Silva, aqui, professor de História, Geografia, Atualidades, Conhecimentos Gerais, Geopolítica, Direitos Humanos. Bem-vindo ao canal do Vencendo Concurso. É com muita alegria que eu gravo essa aula especial. E quando chegam em alguns momentos, que eu vejo que o tema ele é muito extenso e exige que, se eu colocar na aula de atualidades, vai comprometer outros fatos importantes que eu tenho que citar na aula de atualidades, eu peço ao meu coordenador Cristiano e ele me autoriza a gravar uma aula temática, como eu fiz com o arcabouço fiscal. E a gente tem um feeling. Qual é o feeling? Para quem prestou o TJ do Grande ABC aqui, milhares de pessoas, caiu uma questão sobre arcabouço fiscal. Quem assistiu a aula aqui gabaritou. Então, o resto das questões estavam nos livros, que eu sempre também recomendo aí que você tenha acesso. Esta aula é uma aula que pode ser aproveitada em geografia, pode ser aproveitada nas questões regionais e municipais, nas aulas de atualidades e conhecimentos gerais e até mesmo em direito administrativo. Reitero que esses são os primeiros dados do censo de 2022, tá? Então, eu vou fazer algumas considerações. É uma aula de dados, muitos dados, então nós temos que ler os dados juntos aqui. Não tem grandes interpretações, porque é o diagnóstico da população e dos domicílios. O censo vai soltar mais dados sobre como somos, onde vivemos, qual é a realidade urbana, de saneamento, educação. Isso ele não soltou. Ele falou só sobre a população e domicílios. Isso é bom porque a gente vai soltando aos poucos as informações para vocês. Tá certo? Então, é a primeira análise do censo de 2022. Lembrando, o censo ele tem uma metodologia onde ele escolhe uma data aí para fazer a sua referência. O que é isso, a data referência? A data referência é de 31 de julho a 1º de agosto de 2022. Então, quando o recenseador vai à casa das pessoas, ele pergunta quantas pessoas moravam entre 31 de julho e 2 de agosto. Ah, mas a pesquisa foi feita em maio de 2023, porque ela se estendeu até maio de 2023. Mas a resposta que as pessoas têm que dar e os dados são referentes a 31 de julho, a virada de 31 de julho a 1º de agosto de 2022. Tá? Se nasceu alguém a partir de lá, entra no censo? Não. Se morreu alguém depois de lá, entra no censo? Não. Eles querem saber qual era a população naquela data. Então, guarde essa informação, porque é fundamental na interpretação desses dados. Esta é a metodologia que o censo usa para fazer o levantamento populacional e de domicílios que nós vamos analisar nessa aula. Tá? Então, de 31 para 1º de 2022. O que nasceu depois, o que morreu depois, não entra nessas informações, não entram. Deixo aqui os meus endereços, segue a gente lá no Instagram, informações sobre os livros que eu vou deixar sobre atualidades no final, é só mandar um WhatsApp. Censo 2022. E aqui eu saio, dá um pause, dá um print, aí para poder pegar esse dado. Brasil tem 203 milhões, 4,7 milhões que a estimativa do IBGE havia projetado. População cresceu 6,45 desde a edição anterior em 2010.
lembrando que teve atraso por conta da pandemia e por falta de verbas. O Brasil, então, soltou agora na quarta-feira, 28 de junho, esta é a população, bem abaixo do que se estimava. Se estimava 2007. O que é o censo? É uma pesquisa realizada pelo IBGE para fazer uma ampla coleta de dados sobre a população brasileira. Ele permite traçar um perfil socioeconômico do país. E a gente já vai ver o que é a importância dele. Porque ele vai identificar informações essenciais para o desenvolvimento, políticas públicas, investimento público e privado, distribuição de dinheiro para estados e municípios, tá? Então, ele tem o seu valor fundamental. Primeira constatação, ao que se deve? Muitos acreditam que é a pandemia e muitos acreditam que o censo não conseguiu chegar em áreas remotas, né? Não conseguiu chegar em áreas violentas e em áreas de super ricos também não atingiu. A população deve ser maior, mas para efeitos concretos, este é o dado. Logo, quando isso eu coletei do IBGE, tá? Olha lá a curva que eu peguei, esse também de outros sites também, sobre a taxa de crescimento do Brasil em porcentagem. O nosso pico foi em 1960, quando crescíamos 3% em relação ao ano, né? 3% ao ano em relação a 1950. Tudo é em relação ao ano. Quanto crescemos? 0,5% ao ano. Tá? Daí o porquê isso já é um grande indicativo de que, como no mundo todo está acontecendo, né, a baixa taxa de natalidade aí das pessoas e o elevado número de mortes por Covid e um levantamento que teve muitas barreiras aí. Mas é um fenômeno mundial onde nasce pouco, ele não soltou a pirâmide etária. Quando ele soltar, nós vamos mostrar a radiografia melhor da população. Aqui ele soltou os números. Então, a linha azul é o crescimento anual. Veja, o pico foi lá na década de 60, quando eram 70 milhões de habitantes. Tá? Cuidado que não era na década de 70. A linha em laranja é o número de habitantes. Esse aqui foi o próprio IBGE que soltou. Deixei em vermelho. População registrou um aumento de 6,45% em relação à população anterior. Aí se divide por ano, vai dar 0,5%. Então, houve um aumento de 12 milhões de habitantes. Então, a taxa foi de 0,5%, como eu mostrei no gráfico, a menor da série histórica desde que o censo é feito em 1870. As regiões Sul e Sudeste puxaram o crescimento da população. O Sudeste ganhou sempre, né, em números absolutos, 4 milhões e o Sul 2 milhões. Dos 570 mil municípios do Brasil, 3 mil ganharam habitantes, 56. E 2.399 perderam habitantes. Então, 43% dos municípios diminuíram, o que está deixando o prefeito enlouquecido, porque essa diminuição significa diminuição de renda. Olha, para o censo, ele trata o Distrito Federal e Fernando de Noronha como municípios, tá? Então, se fosse pensar só cidades, seriam 5.568, mas para o censo, o Distrito Federal e Fernando de Noronha, que é um distrito, que é um território à parte, entra como município. A cidade mais populosa do Brasil é São Paulo, na sequência vem Rio e Brasília, superando Salvador. Salvador era a terceira.
O Brasil tem 3 cidades com menos de 1.000 habitantes. Serra da Saudade com 833, Borá com 907, em São Paulo, e Anhanguera, em Goiás, com 924. O crescimento populacional foi maior no interior do que em capitais. Isso é muito importante. As pessoas estão saindo por causa do elevado preço do custo de vida nas cidades. 66,58% se concentram em regiões fora dos grandes centros urbanos. Então, vivem em cidades, mas a maior parte cidades do interior. Olha esse dado. 5% das cidades brasileiras concentram 56% da população do país. Ao todo, 115 milhões, né, vivem em apenas 319 cidades. Se você considerar isso num total de 5.570, quase metade, mais da metade da população vive aí em apenas 320 cidades. A média de morador por domicílio caiu de 3, lógico que não tem 3 pessoas, mas isso é média, para 2,79. Então, esses destaques foram destaques que o censo soltou. Eu diria que esse é o slide mais importante da aula de hoje. Aqui ficou distorcido, mas para a gente comparar aí entre relação ao último censo, a população das regiões do Brasil, tá? Então, o Sudeste sempre é o que mais cresceu, então era 80 milhões do Sudeste, foi para 84, depois do Sudeste vem a região Nordeste, depois o Sul, depois, olha que houve uma mudança, a mudança não, o Norte continua sendo aí maior a população do que o Centro-Oeste. Então, na sequência, em população, sempre em população, né? Sudeste, Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. Daí o porquê sempre os governos históricos desejarem a conquista do Centro-Oeste, que vem crescendo. Já vamos ver uma reportagem sobre isso. Molhando o bico que está muito seco. Olha, neste momento inicial, o IBGE apresentou apenas os números populacionais do país, das suas regiões e dos seus municípios. Se você entrar no G1, ache sua cidade. Você clica lá e ele vai mostrar a população da sua cidade aí. Se você está na iminência de um concurso que vai pedir coisas da sua cidade, eu sugiro que você veja esse dado lá no G1. Clica lá, acha a sua cidade. No IBGE também tem. Nas unidades da federação, a população sofreu pouca alteração de distribuição. Como eu falei, região Sudeste, na sequência Nordeste já está repetindo o que eu falei. Também em posição inalterada, o estado de São Paulo continua a ser o mais populoso do país, com 44 milhões de habitantes. Complementam o pódio Minas Gerais com 20, Rio de Janeiro com 16 e Roraima com apenas 636 mil habitantes. O censo soltou a população por estado. Eu não quis colocar aqui, porque senão o negócio ficaria enorme. 14 estados e o Distrito Federal registraram taxa de crescimento anual acima da média nacional. Né? Roraima, 2%, né? Santa Catarina, 1,66%, Mato Grosso, 1,57%, Goiás, 1,35%, Amazonas e Acre. Por que Roraima cresceu tanto? Roraima cresceu tanto por 2 motivos, percentualmente falando. Chegada da população de venezuelanos e pela primeira vez os Yanomami foram aí catalogados, foram registrados, tá? E Santa Catarina, pelo sucesso do seu turismo,
Mato Grosso, Goiás, Amazonas, sem dúvida nenhuma a questão da ilegalidade dos garimpos, Acre também, né? Mas Mato Grosso e Goiás cresceram acima pelo agronegócio, tá certo? Diogo, e aquela população indígena isolada que não quer ser questionada? A FUNAI protege e não questiona essa população. Então ela também não é catalogada, tá? Isso depende muito da relação da FUNAI com os indígenas. Se eles estão sem contato nenhum com a população branca, eles não são catalogados no censo. Só a população indígena, que nós vamos ver o percentual depois, quando soltar essa radiografia, aqui ele está falando população geral absoluta por estado. Então esse dado é muito importante para você e entender por que Roraima obteve esse destaque graças a mais de 50 mil pessoas lá na maior reserva indígena de Yanomami, que pela primeira vez foi recenseada. Iam de barco, de helicóptero, fizeram um trabalho fantástico os recenseadores aí para conseguir levantar nesses confins do Brasil esses dados. Mas são dados, os primeiros dados do IBGE. E aí eu fui coletando, né, aquilo que as reportagens, os principais veículos de informação faziam, me poupando o trabalho de fazer esse levantamento. Quase metade dos municípios tem até 10 mil habitantes. Lembra que eu falei que 319 municípios, né, tem aí metade da população. Então nós temos uma concentração urbana aí em poucas cidades. Então 44% tem até 10 mil habitantes. Nesses 2.495 viviam 12 milhões de pessoas. A maior parte da população do país habitava apenas, já falamos, 319 municípios, o que, de acordo com a publicação, evidencia que as pessoas estão concentradas em centros urbanos acima de 100 mil habitantes, porque você tem condições de trabalho, de saúde e educação. Os 20 municípios mais populosos do Brasil concentram 22% da população e 17 deles são capitais. Os demais foram Guarulhos e Campinas e São Gonçalo no Rio, que não são capitais e estão entre aí os 20 mais populosos, não quer dizer povoado. São Paulo em primeiro, Rio em segundo e Brasília em terceiro. E aí, de novo, as 3 cidades que eu já falei. Entre os municípios de mais de 100 mil habitantes, com maior aumento percentual de contingente, está um senador Canedo, acho que é Canedo, em Goiás. E esse município triplicou, né? Que passou de 84 para 155 mil habitantes. E Fazenda do Rio Grande, no Paraná, cuja população cresceu 82%. Agronegócio, né? Não, desculpa, esse município de Goiás, ele tem 2 instalações da Vale, tá? Isso também levou ao crescimento quase triplicar, mas duplicou aí a população desse município aí. Já os municípios com população acima de 100 mil, gente, é isso mesmo, tem que ficar olhando esses dados com lupa. Tiveram retração, foram São Gonçalo, que a cidade caiu, que chegou a 896 mil, teve uma queda de 10%. Salvador, Itabuna, eles não disseram por quê, ambos na Bahia. A capital baiana passou de 2,7 para 2,4 no período intercensitário e deixou de ser Salvador a terceira cidade mais populosa do Brasil. Ela caiu para 5º lugar. Brasília ultrapassou e depois Fortaleza. Então, atenção para essa sequência aí dessas cidades.
Vão vir muitos dados, vamos esgotando esses. Olha esse dado que eu peguei do IBGE, isso é lá do censo, né? Cidades com mais de 500 mil habitantes, 41. De 100 mil a 500, 278. De 50 a 100 mil, 337. De 20 a 50. Então, se você vai pegar, né, cidades de 20 mil, você vai ver que a maioria das cidades do Brasil vão até 50 mil habitantes. 1.000, depois 1.300, 1.000. Quando você soma até 10 mil, vai dar 44% nas cidades pequenas. Tá? Então, não falou como essa população vive, se é zona rural, zona urbana, ele só está falando os dados absolutos. Ah lá. Potência agro e sertanejo centro-oeste cresce mais que o dobro do Brasil e cumpre sonho de Juscelino, que era ocupar o centro do Brasil. A população do país cresceu 0,52% e o centro-oeste subiu 1,23%. Ele não conseguiu ultrapassar a região norte, mas, sem dúvida nenhuma, se vierem perguntar percentualmente qual é a região que mais cresceu, é a oferta de emprego no agronegócio, apesar da mecanização, mas o agronegócio puxa muita gente. Então, isso fez o Centro-Oeste crescer mais que a média nacional. Esse é um dado importante, tá? E lá, senador Canedo cresceu 5, né? Uma taxa anual de 5%, por isso que vai dar aquele crescimento estrondoso lá na cidade. É senador Canedo, não Ganedo, tá? Então, atenção para o Centro-Oeste, mas cuidado, porque eu falei que não ultrapassou a região norte. Bom, aqui eu coloquei, aqui eu consigo ficar, o ranking dos municípios. Houve uma inversão. São Paulo, Rio, a terceira era Salvador, passou a ser Brasília, depois Fortaleza, por muito pouco Salvador, e muita gente erra, né? Porque acha que Minas Gerais é muito populosa, acha que Belo Horizonte é a terceira cidade. Não é, né? Ela é a sexta cidade. Manaus, né, uma loucura, por causa da Zona Franca de Manaus, pois Curitiba, Recife e Goiânia. Lembrando que Manaus tem a maior região com favelas no Brasil, mas a maior favela do Brasil, curiosamente, está em Brasília, é a favela Sol Nascente. Tá? Então tá aí esses dados das 10 maiores cidades. Esse dado é importante, eles podem vir com pegadinhas e por isso o motivo dessa aula especial. Domicílios agora. Domicílios crescem mais que população. Residências aumentam 34%, enquanto população tem aumento de 6%. Em outras palavras, olha a média aí por estados do Brasil de pessoas por município, quase 3, era mais do que 3 em 2010. Mas o Brasil ganhou 23 novos milhões de domicílios. O que quer dizer isso, Diogo? Isso quer dizer, na prática, que tem muita gente morando sozinha. Tá? Aumentou demais esse percentual. Então, enquanto a média de pessoas por domicílio caiu, o número de domicílios aumentou. O que quer dizer que tem, repito, pessoas morando ou sozinhas ou com 2 pessoas e por isso daí crescer o número de domicílios. Não sei se isso entrou aí para você. Deixa eu sair daqui. Tá? Muito cuidado, porque é um processo inverso.
deixar aí para você dar uma olhada no seu estado, o que aconteceu, a relação, né, de pessoas por domicílio. E somos 90 milhões de domicílios agora. Domicílios desocupados. Isso também é um dado significativo. O levantamento do IBGE mostra alta de 26% dos domicílios ocupados. Em relação aos desocupados, a alta é muito maior, 80%. Hoje há 72 milhões de residências ocupadas e 18 milhões desocupadas. Então, nos últimos 12, apesar de crescer, né, tem 18 milhões de casas aí, domicílios aí desocupados. O número de domicílios permanentes sem ninguém aumentou 87%. Já o uso do veraneio cresceu 70%. De acordo, olha, esse demógrafo, que demografia é quem estuda a população. Márcio Minaguchi, além dos crescimentos dos domicílios vagos e o uso do ocasional, o aumento também é explicado por uma mudança da estrutura das famílias do país, que menores passam a ocupar uma quantidade maior de lares. Com o envelhecimento da população, que é ligado a uma taxa menor de fecundidade, é natural que se diminuía o número de moradores por domicílio. No passado havia uma quantidade maior de famílias constituídas de um casal com filhos, e normalmente eram muitos filhos. Hoje em dia houve uma queda nesse arranjo familiar, com o aumento de outros arranjos, como casal sem filhos, mães solos e unipessoais. Quando há casais com filhos, a quantidade é menor, em geral, 1 ou 2. Esta é a análise levada em conta pelo IBGE. Então, guarda isso. Quais os arranjos? Casal sem filhos, mães solos, pessoas morando sozinha e, no máximo, 2 filhos em média. Em média. Entenda como a contagem da população, aí eu chego àquilo que eu falei, influencia o orçamento das cidades. Municípios recebem transferências de recursos da União por meio do fundo que distribui os recursos a depender do número de habitantes. Então, os dados do censo, que incluem o número de habitantes, são essenciais para o desenho e manutenção das políticas públicas. No caso, o Fundo de Participação dos Municípios, que é formado pela receita do Imposto de Renda e do IPI. 10% são destinados para as capitais, né? 86% desse fundo são para os municípios do interior e 3% para município com mais de 142 mil. Caso o município atenda o critério para ser classificado como de reserva, ele receberá repasse tanto por ser um município do interior quanto por ser um de reserva. Então, acumula. Tá? Já para a grande maioria dos municípios, todos aqueles que não são capitais e têm menos de 142, o critério utilizado é populacional. O número do censo define um coeficiente em que se quadra. Se ele tem menos população e muitos perderam, mais da metade, ele vai receber menos dinheiro. O que fez o governo federal aí? Aí esse é o coeficiente, para quem quiser saber. Então, olha lá, como é que eles fazem? Está lá a divisão, 3%, municípios com mais de 142 mil habitantes, 10% para as capitais e 86% para os demais municípios. Como é que é? De onde vem esse dinheiro? Do Fundo de Participação dos Municípios. Quanto é esse dinheiro? 5 milhões a mais ou a menos, conforme esse coeficiente que está aqui ao lado. Então, se eu tenho 10 mil habitantes e mudei para 11 mil, eu mudei de coeficiente, 0,8. Ganho 5 milhões a mais de dinheiro. Se eu tinha 16.500 e fui para 19 mil, mudei de 1 para 1,2. Ganho mais 5 milhões do governo federal. Ocorre que muitos municípios perderam.
E o que o governo federal fez, então, né, para evitar esse desastre aí que pode acontecer com os municípios menores, que nós vimos que quase metade tem até 10 mil habitantes. Então, é assim que vai, por isso o censo é importante para as populações públicas, as políticas públicas, porque recebem governo, eles têm o seu IPTU, eles recebem dinheiro do governo estadual, mas municípios muito pobres dependem do fundo de participação dos municípios. E se eles diminuem a população, eles recebem menos dinheiro. E aí o governo federal, deixa eu deixar aqui, sancionou imediatamente uma lei, né? A sanção da lei ocorreu logo após a divulgação dos dados do censo. 2.399 perderam habitantes, então iam perder dinheiro. E aí, o que o governo fez? Vamos reduzir, então mudou de coeficiente, vai perder os 5 milhões? Não, vai perder 500, vai continuar recebendo 4,5 milhões no primeiro ano, depois 20%. Então, em 10 anos, para que o município se organize, ele não vai perder tudo de uma vez se ele caiu daquele coeficiente. Então, ano a ano, ele vai perdendo 10% do repasse do fundo, porque houve, dos 5.570, 2.391. Os prefeitos entraram, foram lá pressionar o governo federal e ele sancionou essa lei para que a redução não fosse imediata. Então, no ano que vem, o cara ia perder 5 milhões. Não, ele não vai perder 10%, tá? Mas vai perdendo ao longo dos 10 anos aí, esse repasse. Alguns outros destaques que eu levantei. A 23, densidade demográfica, que é o número de pessoas por quilômetro quadrado. Com o aumento da população, a densidade demográfica passou de 22,43 para 23,8 por quilômetro quadrado. É baixa em relação ao mundo. Continuamos sendo a 7ª população do mundo. Os primeiros resultados revelam a continuidade de desigualdade entre as regiões no Brasil. No norte, né, a densidade é de 4,5 habitantes por quilômetro quadrado. Já o sudeste tem o maior número de habitantes, é de 91 habitantes por quilômetro quadrado, né? Desculpa. Tá certo, 91, porque abriga o sudeste 84 milhões. São Paulo concentra maior número de domicílios. O número de domicílios aumentou em todos os estados e no Distrito Federal. São Paulo, maior cidade, 1/5 da população brasileira, tinha 19 milhões de domicílios. Então, o maior número entre os estados. 12 anos antes havia 14 milhões. Então, cresceu disparado aqui a habitação em São Paulo. Taxa de resposta do censo, 95%. Em alguns locais ficou abaixo da média. Tá? E o Nordeste foi... tá lá. Ou seja, o percentual de domicílios que houve entrevista, o Nordeste registrou o menor percentual de domicílios em que a entrevista não foi realizada, enquanto no Sudeste foi a região, como eu falei, por questão de violência e muitos ricos não quiseram. Mas o censo entende que com esses dados, porque não são dados absolutos, tá? É isso que o censo faz, ele pega dados absolutos, são números reais. Maravilha? E surpreendentemente, o Nordeste foi o que melhor respondeu ao censo. Cidades médias puxam o crescimento do país. Dos mais de 12 milhões de habitantes que o Brasil ganhou, 8 milhões foram para municípios entre 100 mil e 499 mil. Tá? Em comparação,
a concentração populacional em cidades grandes registrou uma leve queda. Tá? Então, o que está crescendo? Cidades entre 100 e 500 mil habitantes. A faixa que perdeu espaço foi as cidades entre 10 e 20 mil. Tá? E pequenas gigantes. Aquilo que eu falei, 319 cidades concentram ao todo 115 milhões. Tudo em números absolutos. Sugiro que você leia com muita atenção todos esses dados. São dados absolutos. Depois nós vamos vir com outros dados do censo, tá? Mas havia uma expectativa de uma população maior, se atribui talvez à falta de registro e à Covid, este número que o censo soltou. Pessoal, aqui só para falar um pouco dos livros de atualidades, este é o último livro que eu soltei, que trata de temas de 1º de maio, de 1º de maio a 1º de junho. Esses aqui são livros do 2º semestre do ano passado, tá? Eu divido sempre por meses. Eu vou falar rapidamente. Esses já são de 2023. No livro 13 que eu estou escrevendo, já estou colocando questões do censo, desses primeiros dados, tá? Mas com essa aula de quase 40 minutos aí, você já tem muita informação para destrinchar. E aí não tem como fugir. Não tem como fugir. É dado. E dado é que nem letra da lei. Né? É aquela coisa meio chata, mas que a gente tentou levantar algumas questões para analisar, mas nem o próprio censo fez grandes análises. Diminuiu o crescimento da população, aumentou o número de domicílios. Esta é uma constatação importante. E mudou o arranjo familiar. E muitas cidades perderam população, mas como eu falei, o governo sancionou uma lei. Diogo, estão interessados no livro de atualidades. Quanto custa cada um? Uma Heineken, R$25. Promoção. Quer mais de um? Pegou 3? Eu dou um desconto. Como é que eu faço? Entre em contato pelo meu WhatsApp, que está aí, que eu mando em PDF. A gente, graças a Deus, vende esses livros, porque o censo vai fazer parte de atualidades, parte de geografia, parte de conhecimentos gerais. Perfeito? Mas existem outros temas que vão compor, né, a sua prova de atualidades, que estão nesses livros aí, que eu bolo com questões de Brasil e mundo, conforme os editais municipais, estaduais e federais. Manda o WhatsApp para a gente aí. Maravilha, pessoal! E se você está assistindo pela primeira vez essa aula, esses são os endereços do Vencendo Concursos, para a qual eu gravei essa aula e pelo qual eu prezo por observar a quantidade de aulas gratuitas que lá são colocadas todo mês, com análise de editais, e eu gravo atualidades toda semana. O que aconteceu? Como eu falei, se eu entrasse com esses quase 40 minutos nesta aula de atualidades, nas aulas semanais, eu ia comprometer fatos importantes das aulas semanais. Daí, como eu fiz com o arcabouço fiscal, eu gravei uma aula só sobre esses primeiros dados. Quando tem um fato tão relevante como esse, é preciso a gente fazer uma aula separada aí. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Divulgue o nosso trabalho, faça um comentário, né? Me procura se quiser mais informações sobre os livros de atualidades. O livro 13 deve ficar pronto lá pelo dia 15 de julho, que eu vou pegar temas de junho a julho, 45 dias aí, porque eu preciso que fatos importantes ocorram. Um forte abraço, meu carinho especial, divulguem, essa aula é para vocês, é para ajudar. Como eu disse, é de arcabouço fiscal, isso no caso específico do TJ, eu gravei uma aula, e quem assistiu aquela aula, né, gabaritou
E foi a maior reclamação. Eu falei, eu vou fazer uma aula de arcabouço fiscal, que eu tenho certeza que é um tema importante. Dito e feito. O censo vai despencar nas provas de geografia, de história, do que vier, conhecimento, atualidades, daqui até o ano que vem. Pode ter certeza. Lembrando a data referência, como eu expliquei lá. Mas, até o final de julho, ele promete novos dados. E aí eu gravo uma nova aula, que eu vou chamar de Censo 2, aí, com novos diagnósticos sobre essa aqui é quantos somos e onde moramos. Agora, quem somos? Isso ele vai soltando aos poucos os dados aí, como a pirâmide etária, enfim. Forte abraço, bons estudos e espero ter conseguido aí dissecar. Qualquer dúvida, entra no site do IBGE. Lá tem vários infográficos que eu não consegui trazer para cá. Eu preferi pegar essas manchetes já analisadas, que eu acho que já resume para você aí de forma direta o que esses primeiros dados estão soltando. 40 minutos. Obrigado. Tchau, tchau.